Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não se preocupe, apenas confie e continue orando, pois quem faz a obra é Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A preocupação, ela faz parte dos nossos pensamentos quando nós não temos a tranquilidade de Deus dentro do nosso coração. Esses dias atrás, nós falamos sobre a parábola do semeador. E nessa parábola, Deus dizia que a palavra de Deus ela é removida de dentro do nosso coração quando nós nos preocupamos. Porque de alguma forma é como se nós duvidássemos que Deus pode resolver o problema e de alguma forma nós teríamos que encontrar uma solução por nós mesmos. Então isso demonstra claramente um problema de confiança, uma falta de fé. Então se nós confiamos plenamente no Senhor, eu não preciso me preocupar ou ficar pensando nas coisas, se vão dar certo, se vão dar errado. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela sempre acontece. Baseado às vezes nos meus interesses, eu me entristeço com as coisas que acontecem, porque nós sempre cremos que merecemos certas coisas. Mas quais são os planos que Deus criou para nós? Uma coisa que a palavra deixa clara é que os planos de Deus são maiores que o nosso. E seus planos não são para causar dano, são para causar coisas melhores em nós. Mas para que nós possamos entrar nesse chamado, nós devemos renunciar. Renunciar o pecado, renunciar a nós mesmos, buscar ao Senhor, nos arrependermos. Quando nós praticamos essas coisas, Deus ele começa a olhar que existe um terreno para que Ele possa começar a trabalhar dentro da nossa vida e dentro dos nossos pensamentos. O que difere uma pessoa da outra, muitas vezes é a forma que se comporta. E nós reagimos baseados nos nossos pensamentos. Assim também são os nossos sentimentos. Então, se nós não sabemos lidar nem com as coisas que pensamos, como vamos poder lidar com o nosso comportamento e com outras coisas que acontecem à nossa volta? Então, conforme nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos lendo mais a Bíblia, nós vamos orando, nós vamos ouvindo louvores, nós vamos repensando na nossa vida e nos relacionamentos que nós tivemos e em tudo que nós vivemos, nós começamos a ter uma maturidade espiritual muito maior. Porque antes nós questionávamos todas as coisas e nos colocávamos muitas vezes como vítima das circunstâncias, sempre culpando que os nossos pais ou alguém poderia ter feito algo diferente por nós. Mas mal sabia nós que cada pessoa está vivendo o seu chamado, a sua batalha diária. Cada pessoa tem teu sonho, cada pessoa tem suas dúvidas, cada pessoa tem as suas certezas. Mas no final de tudo, sempre acontece aquilo que Deus quer. Então, para que nós possamos ter uma fé madura, nós não devemos nos preocupar com as coisas que acontecem, por mais que às vezes pareça que é o fim ou que não vai dar certo, porque no final de tudo, sempre vai acontecer aquilo que Deus quer. Se a gente vai lá em Lucas 12, versículo 25, 26, 29 e 30, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não poderiam sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Quem está dizendo essas palavras?
Jesus. E o que Jesus ele está nos dizendo? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Então, Deus deixa claro uma coisa, que a nossa preocupação não muda o que tiver que acontecer. Assim como os nossos medos, os nossos anseios, as nossas vontades e qualquer outra coisa. Eu posso pensar? Posso. Posso desejar? Posso. Posso me preocupar, que é que de alguma forma eu acredite que alguma coisa precise ser feita? Posso também. Vai adiantar alguma coisa isso? Não, não vai adiantar nada. Então, se isso não adianta, para que eu vou fazer? E olha como Deus fala, você pode gastar um tempo se preocupando, mas isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar nada. Diferente que se você gastasse esse tempo orando, ou buscando a presença de Deus, ou lendo a Bíblia, isso sim iria causar transformação. Então, às vezes você perde um sono, talvez você fique imaginando o que deveria ou não, ou como seria. Se preocupar é você tentar viver um tempo fora do tempo presente, imaginando como as coisas deveriam ser ou como elas precisam ser. E isso não leva nós a lugar nenhum. Olha como o Senhor deixa claro, isso não pode acrescentar nada na sua vida. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? E que restante que é esse? Deus está dizendo para você não se preocupar, não ficar aflito, não perder a esperança pelas questões de comer e de se vestir. Tem gente que vive preocupada com esse tipo de coisa. Poxa, mas será que vai ter? Será que não vai? Ele está falando, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque se vocês crerem em mim, nada dessas coisas, elas irão faltar. E aqui vem a resposta. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. E é engraçado que ele usa a palavra ansiedade, porque eu já vi diversas pessoas que comem por ansiedade. E a ansiedade acaba se tornando uma forma de compulsão, porque ninguém gosta de se sentir ansioso. Então, quando eu como, eu paro de prestar atenção nos meus sentimentos e naqueles 5, 10 minutos eu acabo me desligando daquele sentimento, mas depois ele volta, porque a ansiedade é como se eu estivesse vivendo fora do meu propósito, fora do meu chamado. Então ela existe para lembrar que Deus está precisando de você e que você precisa se arrepender e que você precisa buscar mais a presença de Deus. A ansiedade é como se fosse a fome da alma, como se fosse a sede do nosso corpo. Se você sente sede, você sabe que você precisa tomar água. Se você sente fome, você sabe que precisa comer. Se você sente ansiedade, você sabe que precisa buscar ao Senhor. Então nós não precisamos ficar preocupados com essas coisas, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. As pessoas que não têm Deus é que têm esse tipo de comportamento. Então olha como é interessante. Se você vê uma pessoa que se preocupa com isso, o que ela está dizendo para você espiritualmente? Eu não confio em Deus, eu não acredito em Jesus e eu creio que é pela minha própria força e pelo meu próprio esforço que eu preciso conquistar as minhas coisas. Mas nós sabemos que nós dependemos de Deus e é graças a Ele que nós temos todas essas coisas. E no finzinho diz assim, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Você acha que Deus não sabe que você tem necessidade de se comer e de se vestir? Você acha que Deus não conhece os nossos anseios? Não sabe aquilo que nós precisamos? Você acha que eu precisaria, quando eu digo assim que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas eu que tenho que ir atrás das coisas? Não, eu tenho que correr atrás. Não adianta a gente querer correr atrás. Primeiro a gente se ajoelha, primeiro a gente se curva para Deus, nós nos relacionamos com Ele, depois vamos conquistar as coisas. Porque quando nós fazemos o contrário disso, acaba sempre dando tudo errado. Primeiro que fica com aquele sentimento de vazio e de solidão. Eu não reconheço o valor das coisas que eu tenho, mesmo que eu tenha mais do que eu precise ou tenha mais que muitas pessoas.
Sempre existe pessoas que passam muito mais dificuldades que nós, mas nós nos sentimos como se nada tivéssemos, porque parece que tem que sobrar com uma abundância extrema, até o ponto de eu poder ostentar, para que eu caia na real que a minha vida existe prosperidade, que na minha vida existe bênção. Então, pela relativização da forma que as coisas que acontecem, as que eu gostariam, que isso acaba tendo esse sentimento dentro de nós. Então, como nós confiamos em Deus, sabemos que Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe das nossas necessidades, ao invés de ficar buscando essas coisas, nós buscamos primeiro o quê? O reino de Deus. E por buscar o reino de Deus, essas coisas nos são acrescentadas. E quem não busca o reino? Esses sim deveriam se preocupar com todas as coisas que existem nessa vida. E o mais, que eles vão viver apartados dos bons sentimentos. Porque na nossa cabeça, a gente imagina que se uma pessoa ela pode comprar qualquer coisa, ela é feliz. Por quê? Porque quando nós temos inveja, quando nós não temos sabedoria, ou quando nós passamos necessidade, nós criamos planos de coisas que eles não dizem nada. Se fossem assim, não existiam pessoas que têm tudo que são viciadas em drogas, ou que têm uma vida totalmente torta. Então não adianta a gente relativizar novamente as coisas, querendo acreditar que as coisas são o que são. Nós só descobrimos a grandeza de se viver quando Deus está conosco, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós refletimos sobre o nosso comportamento e quando nós deixamos de servir ao mal para começar a servir ao Senhor. Porque dessa forma nós conseguimos sentir o amor e ter uma esperança maior, não apenas de dias melhores, mas de poder se viver uma eternidade, sabendo que aquilo que Deus preparou para nós não se compara em nada a essa vida. Se a gente continua lendo lá em 1 Pedro 5, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor lá diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que o irmão de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o que Pedro está dizendo a nós? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Sobre ele quem? Sobre Deus, sobre Jesus. Lançar, como eu lanço? Através da confiança. Se eu confio em Deus, se eu converso com Deus, se eu sinto a presença de Deus, eu começo a ter um relacionamento muito diferente daquele que nós tínhamos no passado. Porque quando nós frequentamos a igreja apenas sem ler a palavra de Deus, dá a impressão que Deus é a igreja. Se você não frequenta a igreja, você não está com Deus. Quantas vezes eu não vejo as pessoas dizendo: eu me desviei do caminho porque eu deixei de ir na igreja. Ué, mas eu poderia ler a Bíblia dentro da minha casa. Eu poderia servir ao Senhor de outro lugar. Não existe só uma forma de adorar ao Senhor. Deus ele deixa muito bem claro, se a gente vai lá em Atos, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Também deixa claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, Deus ele pode estar em nós em qualquer lugar que nós estivermos, desde que o nosso coração esteja inclinado a Ele e nós oramos com fé e convicção de que Ele está nos ouvindo. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cantamos louvores, quando nós evangelizamos, quando nós testemunhamos, quando nós adoramos ao Senhor, todas essas coisas trazem o Senhor para perto de nós. E dessa forma nós sentimos todo o carinho e o cuidado dele. E eu já não fico mais com ansiedade, eu já não fico mais com expectativa. Porque eu sei que Deus ele vai cuidar de mim, que Deus ele conhece as minhas necessidades, e Deus conhece as minhas limitações e tudo aquilo. Então eu já não preciso mais exigir das pessoas, das circunstâncias e das coisas que tudo saia da forma que eu espero.
Porque quando nós temos paciência, quando nós temos esperança, a nossa alegria é ver a vontade de Deus se cumprindo, seja ela no tempo que for e da forma que for. Mas Deus, ele deixa claro uma coisa: estejam alertas e vigiem. Vigiem. O que é vigiar? É estar esperto, é estar observando, é estar olhando. E como eu vigio? Como eu sei que o diabo está perto de mim? Deus está dizendo, diabo, o inimigo, ele está perto de vocês e anda ao redor rugindo como um leão. Então, se ele está fazendo uma analogia a rugido de leão é o quê? É ouvir. Então, um leão, se eu ouço um rugido, eu posso ouvir. E qual é o rugido do diabo? É a mentira. Qual é o rugido do diabo? É a cobrança, é a reclamação, é querer colocar você dentro de uma situação onde você é obrigado a fazer qualquer tipo de coisa. E Cristo morreu para que nós pudéssemos ser livres. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Então nós temos que entender muito bem até onde vai o nosso chamado e até onde não vai. Porque o diabo, ele está à nossa volta. O diabo está à nossa volta rugindo. E não quer dizer também que em nós, e muitas vezes, não fomos esse diabo na vida de outras pessoas. Porque se nós não refletimos sobre o nosso comportamento, as nossas expectativas, as nossas crenças e tudo aquilo que nós acreditamos, nós acabamos muitas vezes colocando os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa vontade acima da vontade de Deus e querendo que aquilo se realize e se cumpra num tempo. E como eu sei que isso não está da forma certa? Porque eu acabo não sentindo paz. Então, se eu estou dentro de um lugar onde o meu comportamento acaba gerando briga e desentendimento, é sinal que aquilo não vem de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz, é Deus de mansidão. Então, nós sabemos que nos nossos relacionamentos, e não quer dizer relacionamento apenas uma pessoa que você tem relacionamento físico ou alguém da tua família, ou não, em todas as relações, todas as vezes que você interagir com uma pessoa, lembra sempre disso. Da mesma forma que Deus, por diversas vezes, já colocou no meu coração para dizer algo para alguém que eu nem conhecia, para que essa pessoa pudesse receber um recado de Deus, assim também o mal faz. Por isso que às vezes você, entre aspas, é agredido de graça. Tá em alguma fila, tá em algum lugar, acontece alguma coisa e você nem entende o que está acontecendo ali. Porque Deus usa do deles e o mal também usa. Então nós temos que ter uma maturidade um pouco espiritual e começar a prestar atenção também no ambiente. Não é questão de querer ver mal em tudo, mas é querer saber que pelo som e pelo comportamento nós podemos definir que espírito que está dentro daquela pessoa. E olha o que ele fala: e procurando a quem possa devorar. Procurando a quem possa fazer algum tipo de mal, tirar alguma coisa, subtrair, consumir. Porque se o leão ele devora, ele come para si, ele coloca dentro de si. E é justamente esse o comportamento que o mal faz, é buscando sempre os seus interesses. Quando a gente fala de amar, a gente sempre fala de amar sem nada em troca. Quando a gente olha o sacrifício de Jesus, a gente percebe que a palavra fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha como é triste isso. Você imagina, Deus ele pensou em libertar um povo, mas aqueles que Jesus veio libertar não aceitaram como Senhor. É muito triste isso, mas ainda assim ele continuou com o seu plano e graças a isso nós podemos ser libertos e podemos ser salvos. E olha o que Deus fala: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Então às vezes vai acontecer coisas que nos chateiam, vai acontecer coisas que nós não gostaríamos, tem coisas que elas vão simplesmente parecer fugir do controle e nós temos que resistir a isso. Sabe por quê? Porque o mesmo está acontecendo com todas as pessoas. Sempre vai existir algum tipo de sofrimento, mas aonde tiver o sofrimento, Deus também vai ter o consolo. Então nós temos que entender exatamente tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós vivemos, porque é através dos nossos sentimentos que nós podemos determinar se Deus ele está perto ou se ele está longe.
Nós falamos sobre isso e nós falamos sobre diversas coisas, mas tudo está ligado no nosso comportamento e a nossa mudança ela sempre começa através da palavra de Deus, das palavras de Jesus Cristo, através do arrependimento. Eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? É reconhecer. Eu preciso reconhecer que não dá mais, que daquele jeito já não está dando certo, que eu não posso mais viver a vida dessa forma, mas que eu quero estar na presença de Deus. Você entregou a sua ansiedade ao Senhor? Ou continua sentindo ansiedade, angústia, dor, tristeza? Não dá para viver assim. Não dá para viver longe de Deus. Não dá para viver esperando das pessoas alguma coisa. Não dá para viver de migalhas. Não dá para viver sobre a indecisão. Mas a verdade é uma só. Quem tem que se comprometer com Deus? Sou eu. Se eu estou bem com Deus, as outras pessoas, o que elas fazem ou deixam de fazer, para mim pouco importa. Porque a relação principal, a relação que me sustenta é a do Senhor. O resto é secundário. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus precisa ter o primeiro lugar da nossa vida. Deus precisa ter o primeiro lugar dos nossos pensamentos. Quando você acorda, o que vem na sua cabeça? Quando você vai dormir, o que está na sua cabeça? Nos momentos de dificuldade, o que está na sua cabeça? Nos momentos de conquista, nos momentos em que o diabo está rugindo perto de você, o que está na tua cabeça? Então, fica muito bem claro. Eu não preciso me preocupar, porque sempre que eu me preocupo, a palavra de Deus, ela é arrancada de mim. Então eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso continuar orando, sabendo que quem faz a obra, que quem faz o milagre, quem derrama a bênção e quem dá a graça é o Senhor. Não depende apenas de mim, não é às vezes só o meu esforço. Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa e sempre fracassou? E às vezes você olha outras pessoas fazendo exatamente a mesma coisa e dá tudo certo, mas parece que a tua vez nunca é para ser. É porque de alguma forma, tudo aquilo que nós idolatramos demora para acontecer. Só acontece quando nós entendemos que o tempo de Deus é o tempo onde tudo vai acontecer. Não adianta eu ficar ansioso, não adianta eu ficar esperançoso, não adianta nada. Depende da vontade de Deus e ela é soberana. Então ou nós aprendemos a viver no tempo de Deus, ou vamos viver sofrendo e preocupados. E quando vivemos preocupados, o nosso corpo adoece. Nós não conseguimos fazer as coisas mais básicas, que seja comer, que seja dormir, que seja ir no banheiro, que seja apenas estar bem quando tem um tempo livre. Parece que nunca nada tá bom, porque só vai ficar bom se acontecer o que eu quero. E as coisas não funcionam assim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa estar dentro da tua casa, dentro da tua vida, que você leia a palavra de Deus, que você busque a presença do Senhor todos os dias e que você deixe de se preocupar por aquilo que Deus sabe que você precisa. Começa a agradecer mais, começa a orar mais, porque talvez esteja faltando você reconhecer o valor das coisas que você já tem. Reclamar menos, orar mais, agradecer mais, confiar mais, amar mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.